nome é Ari Pérez, eu sou engenheiro de formação, daí tive também formação em arquitetura, fui estudar arquitetura e tive uma vivência muito grande no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, com Quintanilha, tive essa oportunidade de viver dentro desse ambiente de pesquisa, também junto na Escola Politécnica. Viajei para fora, fui para o Instituto de Pesquisa na Inglaterra, no Japão, e me envolvi bastante também com as artes. Então, eu vou dar o meu testemunho, a minha experiência, a minha vivência com Zona Leste para um enfoque bem inusitado, quer dizer, essa interface da tecnologia, da engenharia com a arte na Zona Leste. Eu gostaria de falar primeiro nessa questão dos sistemas. Quer dizer, a gente fez um mapeamento grande sobre a questão dos sistemas quase que visíveis, né? Os sistemas hidroviários, sistemas de transporte, sistemas de comunicação na Zona Leste, e que eu acho que a gente vai passar por uma outra fase do nosso trabalho, que vai ser identificar esses sistemas invisíveis, né, das relações humanas, da cultura, dos valores, etc. E o meu trabalho ele permeou devido a algumas intervenções que eu fiz na Zona Leste, eu tive experiências. Então, eu vou contar um pouco dessas experiências. Começou... Deixa eu ver aqui assim. Itaquera 1, Itaquera 2, Itaquera 3 são conjuntos habitacionais. Eu me envolvi, porque eu fiz na arquitetura e urbanismo, trabalhava no IPT, nós tínhamos um grupo ideologicamente muito comprometido com a questão habitacional, acreditando numa tecnologia para superar os problemas humanos e um envolvimento de corpo e alma nesse processo. Então, na época, esses conjuntos habitacionais eles eram uma esperança que a gente acreditava que ia resolver os problemas urbanos. E depois, Cidade Tiradentes. Aqui é uma visão de Itaquera hoje em dia, de Itaquera 1, e aqui é uma visão daquilo que foi construído e que nós fomos partícipes, o IPT, desenvolvendo tecnologia, porque, na época, isso era uma coisa extremamente inovadora. Bloco de concreto, na época, era uma coisa nova, era uma tecnologia da Segunda Guerra Mundial que os alemães desenvolveram e que apareceu no Brasil, a gente nem sabia usar o bloco de concreto. Então, isso é hoje em dia. Isso aqui é uma fotografia daquela época, onde, em Itaquera 1, que era uma brincadeira lá do pessoal do IPT, assim, a gente vai se sacrificando para ficar em Itaquera, para ir até a Zona Leste. Mas era completamente devastada, toda a capa verde tinha sido retirada, e o conjunto era um lugar muito distante. Então, nós desenvolvemos, quer dizer, um grupo do IPT grande, a gente desenvolveu tecnologia para poder usar o bloco de concreto. Hoje em dia é uma coisa tão ordinária, mas não existia, não sabia como usar o bloco, qual é o sistema de pintura, como normalizar as normas, etc. E esse grupo desenvolveu todas essas partes de sistemas construtivos, sistemas inovadores, sistemas... e teve um envolvimento que somente agora, 30 anos depois, essas normas estão vindo a público, que são as normas de desempenho que vão conduzir a construção de novas habitações. Então, isso daqui era a experimentação de sistemas construtivos na Zona Leste. Isso aqui foi Guaianazes, depois foi Heliópolis. Era
um sistema construtivo metálico era uma inovação, não existia isso há poucos anos atrás. Então, existia toda uma indústria nacional buscando essa inovação para resolver os problemas, e essa indústria ela foi dizimada na década de 80, onde que teve assim, uma falência de políticas econômicas de produzir e dar estímulo para a indústria no sentido de resolver problemas urbanos. Então, você vê que hoje em dia que é possível, né? Mas aqui é uma estrutura metálica, que era uma contraposição ao concreto, isso era novidade. Isso foram diversos conjuntos habitacionais, até que a gente chegou o auge desse descaminho, que eu vou caracterizar, foi em Cidade de Tiradentes, né? Imagina, 330 mil unidades construídas e desse jeito, quer dizer, esse projeto padrão, esse projeto que a gente chama de projeto carimbo, né, que ia carimbando blocos de concreto, blocos habitacionais sem a mínima qualidade arquitetônica, urbanística, e isso foi um desastre. Foi um desastre. Agora, isso tudo se deve... Quer dizer, como eu fui partícipe disso, então posso falar de cátedra, né? Primeiro que a gente acreditava no concreto, bloco de concreto, cimento. A gente não conseguia pensar que, na época, o Brasil importava óleo para fazer cimento. 70% do óleo que a gente importava ia para fazer cimento, né? 10% quase ia para fazer vidro e pouca coisa para o transporte. Então, isso fazia parte do dogma do modernismo de Brasília, de usar o concreto de uma forma extensiva para tudo, que a gente não tinha concreto. E para que a gente usava o concreto? Usava forma, a gente pegava madeira como forma para o concreto. O Brasil era um país úmido, ainda é, um país absurdamente úmido, um país onde que a umidade é o grande problema, onde ele degrada o concreto. O concreto sofre um processo de degradação na umidade, né, que a passivação da armadura desaparece, e então ele apodrece, no sentido que ele enferruja essa armadura e ele não resiste nesse ambiente úmido. E, junto com essa questão dos dogmas do modernismo, vem a questão do corte e aterro, porque os preceitos do modernismo eram de que o país ia viver que nem como na Europa, que você tem a planície, e você vai fazer os pilotis, e você faz o corte e aterro, que é uma prática possível na Europa. E o que acontece? No Brasil, a gente é um país cheio de declives e aclives, chove muito, solo instável, então provocou mais um ingrediente desse desastre urbano. Isso aqui é mais uma visão de Cidade de Tiradentes, que daí teve eu vou para a Europa, eu saio entusiasmado com tudo isso que a gente vinha fazendo, vou para a Europa, vou para um instituto de pesquisa na Europa, daí vou fazer uma escola de arquitetura, vou para a Architectural Association, e descubro que aquilo tudo que nós estávamos fazendo era um desastre, e que o mundo já tinha passado por isso, tinham várias experiências históricas e que nós estávamos no caminho errado. Só que, nesse ínterim, a gente construiu o país. Nesse ínterim, a gente construiu todas as cidades do Brasil. Quer dizer, nesse erro de fazer as coisas de concreto, que a periferia é uma cópia de Brasília, onde
o sujeito que está condenado a passar 15 anos autoconstruindo a casa para ficar com uma laje de concreto, para ficar nesse ambiente, ele foi fruto de uma cultura que eu defendia. E que o senhor Niemeyer, que foi meu amigo, que defendia, Paulo Mendes, todos os arquitetos brasileiros modernistas defenderam a cultura. A gente tem orgulho de Brasília, a gente tem orgulho disso. Então, esse, para mim, depois a gente pode aprofundar no outro momento, vai ser o primeiro, essa crítica ao modernismo. Se a gente não fizer essa crítica, a gente não consegue dar um passo adiante. E a Zona Leste sempre foi o laboratório. Ela foi praticado tudo isso na Zona Leste, e também a Zona Leste agora é a oportunidade de superar esse desvio que nós tivemos. Isso aqui é uma construção típica de concreto. Olha quantas florestas, Antônio, são utilizadas para fazer uma laje de concreto, né? Um andar. Quer dizer, isso daqui, hoje em dia, a construção civil está mais modernizada, porque também já acabaram as florestas aqui perto, mas foi dizimado florestas para fazer isso, para construir o Brasil urbano, porque ele foi construído entre a década de 60 e o ano 2000. Né? Até a década de 60, nós tínhamos só 7 milhões de domicílios urbanos, e hoje em dia nós temos 45. Quer dizer, então, a cidade, São Paulo, o Brasil foi feito de concreto nesses 40 anos. E como o concreto não se adapta a esse clima tropical, é um país que está em processo de degeneração. Não tem como recuperar isso. Está tudo caindo. Todas as casas estão na periferia, que não foram acabadas e nunca vão ser acabadas, porque elas envelhecem antes de serem acabadas. Então, quer dizer, isso é a realidade. E a Zona Leste é esse território. Quer dizer, primeiro, materiais errados, construções, projetos errados, planejamentos errados, e a gente tem esse belo pano de fundo para refletir. Bom, daí eu vou passar rapidamente agora um videozinho que tem os trabalhos de intervenção urbana que eu selecionei para mostrar, para trazer para o debate essa questão da engenharia e da arte. Quer dizer, como eu sempre trabalhei nessa interface de arte e engenharia, e acreditando na contribuição dos dois lados, e não tendo conflito nenhum entre arte e engenharia, e que, então, esses trabalhos são trabalhos que foram documentados, porque antigamente eu não documentava esses trabalhos, mas esse daí tem uma certa documentação, e eu vou falar sobre eles. Esse é um trabalho que a gente fez no Arte Cidade Zona Leste, dos trens, e que eu estou passando rapidamente, e que mostra, é um trabalho muito difícil do ponto de vista estrutural, porque passava trem do lado, e que essa forma é resultado de uma situação possível, quer dizer, porque o sistema de atirantamento, as cargas que a gente estava trabalhando eram cargas que resultavam nesta forma. Quer dizer, essa forma só tem significado em função dessa situação, porque passavam passavam trens do lado. Então, a gente não tinha como segurar, e essa era a única forma possível. Isso daí foi um trabalho que foi
bastante, quer dizer, não vou, do lado simbólico, os trens na Zona Leste sempre jogaram um papel muito importante, então a gente mudou essa situação. Esse daqui é um outro vídeo de um trabalho do Presman, que era um artista holandês, que fez um trabalho pequenininho. A gente ampliou esse trabalho numa escala absurda. Hoje em dia que eu tenho noção da escala que a gente fez. Isso aí pesava 25 toneladas e tinha que ser transportado no ar para poder ir até a fachada do Sesc. Então, só que tinha ido por um sistema de guindastes, isso ia voando, essas 25 toneladas, e que nós tivemos que parar. A gente fez um blackout na Zona Leste, fui preso nessa noite para poder fazer essa instalação. E ela tinha um problema de corrente contínua da linha de trólebus e a corrente alternada, né, que da Eletropaulo. Então, você tem uma inércia na corrente contínua de 40 minutos. Você desliga a energia e não, ela continua na linha. E que isso causou um monte de problema. Daí queriam me levar preso. Falaram, se me levarem preso, a Zona Leste vai ficar sem luz amanhã, numa segunda-feira. E daí, no horário do Fantástico, tal, isso foi a gente passava por cima de todo o sistema de trólebus e que acabou. O resultado desse trabalho também tem essa força, que tudo trabalhando no limite, quer dizer, no limite de resistência, no limite conceitual, no limite de ocupação, no limite, e que isso daí é uma dimensão que a engenharia dá para o trabalho de arte, que deixa de ser uma coisa só de uma representação e vai até essa situação limite possível, e o resultado final acaba expressando, tem essa riqueza, né? A gente prendeu isso, essa estrutura foi ancorada nos pilares do prédio existente. Pois é, isso tudo eu tinha que assinar embaixo, falando que não podia cair e tal. Esse é um outro trabalho que a gente fez, que foi de escavar, né, escavar as fundações, mostrar, eu chamo inconsciente, mostrar aonde que o prédio se sustenta, onde que ele se apoia. Então, a gente deixou à mostra a fundação, os pilares, as brocas, e na situação limite que eles podiam flambar essas brocas. Então, o Valdemar Rachixe, da Poli, que teve que assinar lá, falar assim, olha, esse limite é possível e não vai cair. Quer dizer, só que isso já tinham 30 engenheiros discutindo como é que iam fazer para... se podia liberar a obra ou não, se podia passar gente embaixo ou não, se podia... E que acabou sendo um grande quer dizer, essa experiência de você estar debaixo das fundações de um prédio é uma experiência inusitada, né? Para a maioria das pessoas não tinham ideia de como que o prédio se sustenta, né? Então quer dizer, isso daí não tem nada cenográfico, não tem nada, quer dizer, tudo isso é arte, no sentido que cria diálogo com as pessoas, experiências, envolvimentos, e não tem nenhuma representação, né? Isso daqui é tudo estruturas reais, né? Então, tinha um cheiro de umidade do solo, de betume Isso aqui é um outro trabalho, que eu vou passar rapidamente, que era trabalhando com Nelson Félix, que era a ideia que surgiu de um diálogo tolo, mas vamos cortar o pilar e seccionar essa estrutura do prédio.
um pilar de 400 toneladas. Então, a gente precisou montar essa traquitana com Dividag. Cada barra dessas, assim, essas barras, elas têm uma tensão de 30 toneladas, né? Então, isso daí envolveu gente do PT, um monte de gente, para poder macaquear o prédio inteiro, para a gente cortar o pelar. A gente teve que cimbrar, né? Escorar o prédio todo e fazer esse corte, onde demorou mais de 2 meses para fazer esse trabalho de corte. Foi lento, porque não dava para apoiar a estrutura, tinha que ser por atrito no pilar. A gente tinha que segurar o pilar em cima e embaixo, por atrito, 400 toneladas, e cortar. E segurar isso e botar uma viga metálica no meio. Então, foi cortado aí, ó, nesse momento. A gente tirou essa seção do pilar. Então, nesse momento, não tem nada. E a gente, rapidamente, deu um estalo muito grande. Na hora, todo mundo não aparece aqui assim, porque o pessoal cortou, mas deu um estalo muito grande na hora. Saiu um pouco de gente correndo e tal, mas... E daí chegou... E esse é um outro trabalho. É um trabalho recente, o trabalho energia, da exposição energia, que a gente construiu um galpão totalmente com ventilação passiva, né? Com um ar-condicionado passivo, que a gente pega o ar que passa pela terra, que vem daquela floresta do lado, e ele é insuflado pelo piso. Então, por convecção, ele é succionado. A gente fez uma camada dupla de lona, e então não precisa de ar-condicionado, era fresquinho, a gente fez análise de distribuição de temperatura, tudo, então a gente tinha temperatura de conforto o ano inteiro. E a exposição era uma exposição sobre energia, e que a gente trabalhou de um jeito... Foi uma exposição muito grande, ela continua, ela está em Campinas agora, e que é uma exposição que discute todos os aspectos de energia, desde as fontes de energia, a origem de energia, e a gente trabalhou muito com os conceitos do Fuller, do Buckminster Fuller, sobre energia, sinergia na arquitetura, na cidade, no planeta. O resultado foi... Isso aqui são na casa, no corpo, e o resultado foram centenas de milhares de visitações. A gente trabalhou com as escolas e teve uma aceitação muito grande aí por parte... E na Zona Leste, quer dizer, tudo isso eu estou falando entusiasmado, esses são trabalhos dentro da Zona Leste. E que esse público da Zona Leste ficou extremamente prestigiado com uma exposição de primeiro nível, de primeiro mundo, assim, que é difícil ter no Brasil, com qualidade, com esmero da comunicação visual, dos monitores, de tudo, e que respondeu de um jeito emocionante. Então, então, o Nelson já está sinalizando. Dessas experiências na Zona Leste, quer dizer, o que eu vivenciei? Eu vivenciei a Zona Leste. Na primeira vez que eu fui para a Zona Leste, foi fazer a campanha do Geraldinho, que era o primeiro deputado do PT que a gente precisava eleger para ter um... Ele foi o geral. Eu fui lá para o Parque do Carmo para conseguir 50 votos. Então, aquilo era aquela mancha verde, uma população toda dispersa, desorganizada, e que depois ele foi fazer Itaquera 1, Itaquera 2, Cidade de Tiradentes, tal, até a exposição Energia.
Sesc Belenzinho. Então, a Zona Leste ela se formou também nesses 30 anos, nesses últimos 30 anos. E é uma região que agora é um hotspot da megacidade, da macrocidade paulista, e que é uma oportunidade muito grande de trabalho, de tudo, porque ela está no centro dessa macrometrópole. Eu enxergo ela assim como num processo de metamorfose muito grande e acelerada. Juntando agora o começo daquilo que eu estava falando, a gente tem várias barreiras para superar. Primeiro, são os conceitos modernistas, tanto para tudo, para tudo. Não só modernistas, mas outros também, mas que afetam ainda a cabeça de todo mundo na Zona Leste, principalmente de quem mora lá. Então, essa é a primeira grande barreira que a gente tem. Esse projeto que a gente está desenvolvendo, do ZL Vortex, eu acho que é um caminho de entendimento desse processo e que está instrumentalizando, se a gente pegar o conjunto das palestras todas, eles instrumentalizam no sentido de como intervir, o que está em jogo, o que está envolvido, E eu acho que ainda tem uma outra fase que a gente precisa mapear melhor, que é a questão melhor e com profundidade, são os agentes da região, propriamente dito, e que esse é um desdobramento desse projeto, e que, dentro da minha história de vida, eu sempre faço a analogia que adoro construir castelo de areia, né? Constrói o castelo, a onda vem, derruba o castelo, daí você constrói de novo. Quer dizer, então, a gente teve muitas experiências positivas, experiências negativas na Zona Leste, e que tem um futuro extremamente promissor para a cidade de São Paulo, na Zona Leste. É o lugar, a possibilidade de se ter alguma coisa nova na cidade de São Paulo. Existem condições objetivas e subjetivas para que isso aconteça. Então, era isso que eu queria falar, e muito obrigado.